Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 3 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises da quinta-feira. Antes, três coisas bem simples. Já deixa aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo, que ajuda demais. Chegou agora? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Na China, 8h35 da matina, Shanghai Port versus Tianjin. Eu tenho o Shanghai Port na primeira colocação e o Tianjin sexto colocado. Puxando aqui a race rapidamente, o Shanghai Port em casa dos 5 últimos jogos, venceu 3, empatou uma e perdeu apenas uma partida. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5, tá legal? Tianjin jogando como visitante, uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. Mesmo fora de casa, tem consistência. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam também 3 de 5. No histórico, 5 partidas, o Shanghai Port venceu 1, 2, 3, 4 e apenas um empate, nenhuma vitória do Tianjin. Mercado de gols dentro do histórico, o mais de 1,5 gol bateu aqui em 4 das 5 últimas partidas. Sendo assim, a entrada mais conservadora, pelo menos em pré-live, é esse mais de 1,5 gol, tá legal? Odd de 1,20, pega essa odd, monta numa dupla. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 2,06. É uma odd bem interessante, obviamente que você vai correr mais riscos. Sem dúvida alguma, o Shanghai Port é favorito? Sim, mas odd de 1,29, 1,25 para o campeonato chinês, eu tô fora. Ao vivo, quem puder, se o Shanghai Port estiver amassando e a gente tiver uma odd mínima de 1,50, 1,60, aí a gente tenta alguma coisa a favor do time da casa. Fechou? Time, apenas para complementar aqui nossa análise, nosso estudo, eu falei do mais de 1,5 gol. Em pré-live tem 85% de chances de acontecer, da gente ver pelo menos 2 gols no confronto. Trazendo o mercado de cantos, o Shanghai tem uma média de 8,1, produz muitos cantos jogando em casa, e o Tianjin 4,1. Ou seja, uma outra alternativa que fica aqui para a gente, se o primeiro tempo estiver intenso e o gol ainda não saiu, fique esperto ali pelo minuto 35, 36 para pegar o canto asiático e o canto limite. O Shanghai tem uma média, uma probabilidade de 70% e o Tianjin 80%, ou seja, se o gol ainda não saiu, o escanteio no final do primeiro tempo pode ser interessante. Fechou? 8h45 da manhã, Singapura, sinônimo de gols. Geylang versus Albirex Niigata. Time, quem está aqui há mais tempo sabe que Singapura é pancadaria de gols, tá? Muitas vezes a gente não tem odd para operar em pré-live. É cenário, sem dúvida alguma, para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Só que geralmente o mercado dá uma odd bem amassada. Qual que é a dica que geralmente eu deixo aqui em Singapura? Quem puder monitorar o primeiro tempo desse jogo, se o gol não sair rapidamente, tenta pegar o over 1000 gol HT com odd acima de 1,50. Por quê? Geralmente em Singapura os gols acontecem de baseada e se o gol demora para acontecer no primeiro tempo, você vai conseguir o quê? Uma odd de valor melhor, tá legal? Então, over 1000 gol HT com odd acima de 1,50. Se o gol sair rapidamente, geralmente sai em Singapura, aí não tem problema, a gente vai para a próxima partida, tá bom? Bora lá, dando continuidade, 14 horas, Liga da Conferência Europeia, Conference League. Time, toma cuidado que na Conference, na primeira rodada, no primeiro jogo de mata-mata, a gente já tem muitos jogos que estão praticamente resolvidos, tá legal? Então, de repente, para operar em pré-live, tenta pegar jogos que estão em aberto, tá? Jogo que já foi 4-0, 5-1, esse jogo aí já foi. A classificação, teoricamente, já está consolidada para alguma equipe, tá bom? Vamos lá, 14 horas, Riga da Letônia versus Kecskemét da Hungria. Eu não vou nem pronunciar, eu vou chamar de time visitante, porque eu tenho certeza que eu pronunciei errado, tá bom? Mas vamos lá. O Riga perdeu por 2-1 a primeira partida na Hungria. Agora vai jogar em casa. Juizão apitou, o que o Riga vai fazer?
vai para cima. Precisa pelo menos de um gol para levar a decisão aí para prorrogação e penalidades. E o Riga, jogando em casa, geralmente produz jogos com muitos gols. 3-0, 2-0, 1-0 que sai um pouquinho, 3-1 e 2-2, tá legal? Por esse motivo, mais de um gol e meio já pode ser um cenário. O time visitante também faz jogos over gols. Então eu acho que em pré-live a gente pode pensar assim nesse mais de um gol e meio. Uma odd de 1,35, uma odd bacana para montar num bilhete duplo. Outro cenário que fica aqui que eu acho bem interessante é trabalhar a favor de escanteios para o time da casa. Por quê? Ele tem uma média muito boa de cantos, 8,2 por partida, o visitante 4,7. E o Riga joga em casa e está atrás do placar. Ele vai para cima, vai pro abafa, vai fazer pressão. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Riga. Race 3 cantos, o que significa isso? Que o time da casa precisa fazer 3 escanteios primeiro que o visitante, tá legal? Jogo para mais de um gol e meio, Race 3 cantos pro Riga. Time, bora lá para mais uma partida que eu separei aqui na Conference League. Amarby da Suécia versus Twente da Holanda. Foi 1-0 para o Twente, jogo lá na Holanda. Sinceramente, um jogo que decepcionou. O jogo tinha um padrão absurdo de gols, cantos e ficou aqui num cenário apenas de 1-0, um cenário under. O negócio é o seguinte, o Amarby em casa é um time extremamente over goals, 2-1, 3-1, 4-1, 2-1, 2-0, e o Twente jogando como visitante também é um time extremamente over. O que eu busco com vocês aqui nessa partida? Uma entrada mais conservadora, mais de um gol e meio, boa odd de 1,30 para montar um bilhete duplo, 1,36 também, tá legal? Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 2, 1,83. Vou buscar um cenário para gols aqui. Até porque, quando eu trago a tabela de probabilidades, mercado de gols mais de um gol e meio, 85% de chances de ocorrer. Fechou? Bora lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, São Lourenço da Argentina, Brasil, São Paulo, São Paulo, São Paulo de Rames Rodrigues. Eu tenho aqui o São Lourenço em casa com 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. É um time que oscila jogando em casa. Mercado de gols é um time under, tá? Menos de 3 gols e meio, 5 de 5. São Paulo jogando fora também oscila e tem perdido mais. São 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E mercado de gols, o menos de 3 gols e meio, também batendo em 5 de 5. No histórico, um jogo em 2015, 1-0 apenas para o São Lourenço. Time, aqui já é um cenário para menos de 3 gols e meio, tá? Em pré-live, 95%. Menos de 3 gols e meio, under 3,5, pega essa odd, monta na dupla. E se tratando de Brasil e Argentina, o São Lourenço com uma média de 2,7 e o São Paulo 3,2, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Copa Libertadores, 21 horas, Atlético Nacional da Colômbia, Racing da Argentina. O Nacional em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 3, perdeu uma, empatou outra. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. O Racing como visitante oscila, 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, também batendo em 4 de 5. Primeiro jogo de Libertadores, jogo mais pegado, mais estudado, menos de 3 gols e meio. Eu tenho uma odd aqui de 1,22, 1,20. Pega essa odd, monta numa dupla. Tabela de probabilidades, menos de 3 gols e meio, 75%. Mercado de cantos, o Nacional em casa 5,1, o Racing 4,2 e mercado de cartões não poderia deixar de fora, né? Libertadores, o bicho pega, o Nacional tem uma média de 2,5, o Racing 2,5 e o Juizão 5,5 cartão amarelo, 0,4 cartão vermelho para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. 21 horas ainda na Libertadores, Flamengo, Mengão, Malvadão na área do Brasil, pegando o Olímpia do Paraguai, jogo no Maracanã. E nós, os Boleiros Chips, estaremos lá. Se você ainda não nos segue no canal novo, chega junto, Boleiros nos estádios, lá também a sua casa é o seu estádio. Flamengo jogando em casa dos 5 últimos jogos, 4 vitórias, 1 empate. Flamengo voltou a jogar bola no comando do Sampaoli, hein? Mercado de gols mais de 1 gol e meio vem muito forte, 5 de 5. Flamengo com muita qualidade, principalmente no ataque. Vai pegar um Olímpia que fora de casa oscila. 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 4 de 5 aqui pro lado do Olímpia. Time, aqui não tem muito o que inventar. Pelo elenco que o Flamengo tem, voltou a jogar bola, faz muitos gols. Jogo no Maraca, parece que o Maraca lotado, todos os ingressos vendidos.
acho sim que o Flamengo vence, tá legal? Pelo menos 1-0, né? Pega essa odd aqui, ó, de 1,25 de uma vitória simples e monta num bilhete duplo. Se você quiser melhorar um pouquinho essa odd, dá para pensar também num handicap asiático -1 para o Mengão Malvadão. O que significa isso? Se o Flamengo vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem o reembolso. O Flamengo vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Agora, se der empate ou o Olímpia vencer, é red na operação. Vejo um forte cenário em jogos do Flamengo, principalmente o primeiro jogo aqui, ele vai querer construir um placar, tá legal? Para mais de 1,5 gols também. Odd de 1,18, monta na dupla. Dá até para pensar num bilhetinho, hein? Vitória do Flamengo, jogo com mais de 1,5 gols e de repente mais de 2 escanteios para o Flamengo, a sua odd vai subindo, tá legal? Deixa eu trazer aqui as probabilidades. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 75%. Mercado de cantos, o Flamengo tem uma média de 5,5, o Olímpia 4,3. Cartões, o Flamengo apenas 1,4, o Flamengo tomando poucos cartões e o Olímpia 2,8. Aqui a gente pode pensar no handicap -0,5 cartões para o Olímpia. O que significa isso? Se o Olímpia tomar mais cartões que o Flamengo, é green. Se o número de cartões for igual, é red. Se o Flamengo tomar mais cartões, é red também. Agora, pensa comigo. Jogo no Maracanã. Qualidade técnica que tem o Flamengo. Eu acredito que o Olímpia faça mais faltas e, por consequência, acabe tomando mais cartões, tá bom? Vitória do Flamengo, jogo para mais de 1,5 gols e cartões para o Olímpia. Às 21 horas na Copa Sul-Americana, um jogo aqui de brasileiros dentro da Sul-Americana. América Mineiro versus Red Bull Bragantino. Mesmo sendo o primeiro jogo de mata-mata, aqui em pré-live eu tenho um cenário para gols, tá? O América em casa é um time over gols. Dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gols e ambas marcam com força. E o Bragantino como visitante, uma tocada muito forte para gols também. E o histórico só reforça essa informação. Dos 5 últimos jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gols. Em pré-live, eu já tenho uma odd aqui de 1,40 a 1,36. Uma boa odd para um bilhete duplo, ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos, se o gol não sai, a odd sobe e você pega uma odd ainda maior. A partir de 1,50 a 1,60, se o jogo estiver em alta intensidade. Mais de 1,5 gols, 90% em pré-live de probabilidade. Também vejo um cenário aqui, uma alternativa para ambas equipes marcarem, correndo um pouquinho mais de risco para pegar essa odd de 1,90, 1,83. Dá para pensar também em mercado de cantos, as duas equipes jogam para frente, o gol não sai, saem os escanteios. A média do América é de 4,2, o Red Bull Bragantino 5,8, mesmo jogando fora de casa. Cartões? O Coelho, que é o América, 2 e o Red Bull Bragantino 2,5. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Montei na Betano. Betano sempre com odds maiores, né? Se você ainda não tem conta na Betano, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com um bônus até de R$500, tá? Aproveita o bônus de boas-vindas até R$500. O que eu montei aqui pra gente hoje? Jogo da Libertadores e Copa Sul-Americana. Na Libertadores, Flamengo e Olímpia, eu vou buscar vitória do Flamengo, jogo para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols na partida. E na Copa Sul-Americana, São Lourenço contra o São Paulo, eu vou buscar um handicap europeu para o São Paulo, mais 3, tá legal? Handicap europeu mais 3 para o São Paulo. O que significa isso? O São Paulo pode perder até por 2 gols de diferença, tá legal? Se perder por 3 ou mais gols de diferença, é red. A partida com menos de 4,5 gols e para cada equipe receber pelo menos um cartão. Se tudo isso der certo, odd de 1,57. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Senta o dedo no like, deixa aquele comentário, compartilha o vídeo que ajuda demais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!